tenho muitas perguntas, como sempre, né, tá? Mas eu vou fazer só algumas, né, tá? A professora Ana Aragão, né, tá? A primeira é assim. Eu sou o professor Carlos Alberto, eu sou professor do curso de Engenharia Industrial Madeireira da Unesp de Itapeva. Eu estou coordenador de curso até fevereiro do ano que vem, né, tá? Eu dou aula de introdução à engenharia, de informática, de estatística, de legislação, de empreendedorismo, já dei aula de metrologia e botou hora mais alguma coisa lá, né? Então, assim, né? E aí, a professora Ana Maria Aragão, né, tá? Pode destacar um monte de coisas que eu acho importantes, por exemplo, né, tá? A questão do aspecto estético, né, tá? Por exemplo, eu acho bonito um algoritmo de programação, mas só eu acho bonito. Tá? A minha questão é assim, acho, tá certo, tá? Extremamente importante o diálogo com a situação. Mas hoje em dia a gente vê cada vez mais, tá, que diálogo com nossos alunos, tá, é aquele monólogo coletivo com um grupo onde não existem diferenças, onde não existem confrontos. No meu grupo social eu converso só com quem concorda comigo, né, tá? Então é quase uma masturbação, tá certo? Não é um ato sexual, né, tá? Como é que a gente, né, tá, se confronta com isso? Que é esse aluno com esse diálogo que vem para a sala de aula. E para as professoras, tá certo, né, tá? Patrícia e Regininha, né, tá? Eu vou pegar, né, aspecto da fala das duas, né, tá? Desculpa, eu não entendi a pergunta. A pergunta é como é que a gente, né, tá, se confronta, não é força, faz acontecer, tá, esse momento dialógico diuturno com a situação, né, quando os alunos cada vez mais e mais, tá certo, tá, concebem o diálogo não como diálogo, né, tá, mas sim, diálogo para eles é mais um monólogo coletivo, onde eu só estou confrontado com aquilo que me é igual, não com aquilo que me é diferente. Eu só fico conformado com aquilo que me é igual. Tá? Com a professora, com as outras duas professoras, né, tá? Assim, achei importante, né, tá? Uma parte que você falou do utilitarismo pragmático do imaginário dos meus alunos, tá certo? Tá? Que isso eles têm muito, tá? E aí eu vou pegar um exemplo. Eu convivia com um professor que voltava da sala e falava assim: nossa, eu ouço cada coisa horrível. Como assim, tá certo? Tá? Fala assim, madeira legal, eu quero explorar mesmo. Eu quero me dar bem. Não estou nem aí para minhas rugas, eu quero me dar bem. Né? Ou seja, eles queriam conteúdos para se dar bem com esse tipo de comportamento. Libânio, quando fala em profissional cidadão, deve estar pensando em outra coisa. Né? E aí eu fico pensando, né, tá? Eu quero me dar bem, é uma coisa que vem de casa. Né? Como a gente, enquanto professor, tá certo, né, tá, consegue, tá certo, tá, eu estou falando em termos de conseguir, tá certo, tá, consegue se dar bem, tá certo, né, tá, quando a prática do nosso aluno é essa prática que ele pensa na qual ele pensar bem e que já vem de casa, né, tá, e aí, né, tá, ainda assim, né, tá, quando se fala em teoria e prática dos nossos alunos é o quê? É um mercado de trabalho. Né? Eu achei fenomenal o começo, né? Porque do aula de estatística, minha prova passada começava assim, tá? Comente a afirmação feita no evento da nossa empresa Júnior, que a teoria na prática é a outra, tá? E a minha prova de estatística começou assim. Quando um outro professor de estatística começou a falar assim, você não quer dar mais teoria, né, no seu curso de estatística? Eu falei assim, eu não sei o que é isso, né? Eu não sei o que é fazer uma coisa fora a outra. Eu dou um curso no meu curso de estatística, meus alunos não fazem contas, né? Isso, mas como você faz isso? O que dá mais teoria? Dá mais teoria, dá mais forma, mas eu não sei fazer isso. Né? Então, para mim é basicamente assim, né, tá? Essa questão, primeiro a questão do diálogo, né, tá? E segundo a questão, né, tá? A questão do que é a prática. Isso que eu falo mais, tá certo? Vou para mais duas perguntas, então.
parabenizá-las. As três trouxeram complementares, bastante interessantes. Meu nome é Somaria de Santos, sou Maria de Santos, sou da UFSCar. Estou hoje numa função de gestora, como secretária-geral de Educação à Distância, e aí eu vou pegar já por nesse gancho. A professora Patrícia, ela comentou o seguinte: não existe preparação prévia para ser professor de ensino superior. Eu complemento, também não há para sermos gestores. Nós ingressamos na universidade, somos amplos, independente da nossa formação inicial. E aí, você também mencionou isso, né? Quer dizer, olha, independente de qual é o nosso ensino inicial, se é uma licenciatura, se é um bacharelado, somos todos professores de ensino superior. Eu acho que nós estamos aqui exatamente por conta desses desafios. Eu sempre meio deixei fora da área, porque vocês ficam falando de vários teóricos, eu não tenho a menor familiaridade. É óbvio que é uma delícia aprender com vocês, certo? Mas eu tenho uma ânsia, a ânsia de vir ouvir o seguinte: como é que nós vamos resolver o gap que existe entre pessoas formadas nas licenciaturas e pessoas formadas nos bacharelados e que estão atuando no ensino superior. Nós precisamos vencer esse gap, nós precisamos ter essas respostas. Agora, a professora Ana Maria, já vou até dizer a provocação que eu queria fazer. Eu achei muito interessante que no final da apresentação dela, não no final, né? No final da exposição sobre a reflexividade, ela falou da mais-valia. Eu achei esse termo muito interessante, porque assim, mais-valia vem negando. E aí, eu disse, bom, então acho que ela tem a mesma percepção dele. Essa teoria da reflexividade, ela não se aplica apenas à formação de ciência, mas também à formação de gestores. Eu acho que, se todos pensarmos na apresentação da professora Ana Maria e pensarmos nas nossas atuações enquanto gestores, vamos ver que elas nos dão um bom guia, e aí eu gostaria de comentar sobre isso. Eu sou Maria Angélica, sou da UFSCar, eu sou pedagoga, trabalho na Secretaria-Geral de Educação à Distância e o nosso trabalho é um trabalho de apoio aos professores, basicamente com inovação, com uso de tecnologias, mas a gente percebe, e aí eu me permito não ser fácil para vocês, que esse trabalho de uma equipe que vai ajudar os professores a fazer as suas mudanças, eu estou me esbarrando, enfim, a gente não pode fazer um trabalho sem ser contextualizado. Eu sou pedagoga, mas eu sou engenheira também. E tem uma situação bastante interessante que eu fui convidada para dentro de um departamento bastante conceitual para poder formar os professores. E essa ideia de ir na casa deles, porque aí eu penso que assim, essas formações institucionais elas são amplas, mas cada departamento, cada coordenação de curso tem uma história, uma vida. Então está sendo muito interessante ir lá dentro e trabalhar a partir das demandas que eles nos trazem. Então são coisas assim, trabalhar com o objetivo de ensino, para a gente da área, nossa, mas como você não consegue fazer um objetivo mais simples? Então eu gostaria de saber se esse caminho que eu estou entendendo, se eu não estou aqui, mas eu vou até lá, se vocês acham disso, assim, até para mim, isso é certo, por aí, alguma coisa assim. Respondemos de igual, então? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante dizer que a gente estava esperando essa porrada. Eu acho que é uma saraivada de perguntas. Eu costumo dizer que a gente podia passar esse restinho de ano conversando, mas o ano está tão acabando que a gente pode passar esse restinho de década, então.
conversando sobre essas coisas que vocês levantaram. Em segundo lugar, eu acho que existem dimensões que a gente acaba escolhendo para realizar uma fala, né? E que isso passa um pouco pelas estratégias de apresentação, né? Então, sem dúvida nenhuma que a minha fala é permeada de dimensões afetivas, considerando também que a dimensão afetiva não é só afetiva positiva. Ela também, então, afeto não é só amor, alegria, cuidado, etc. Mas afeto é também raiva, né, ódio, tristeza, mágoa, etc. Isso também passa por uma dimensão afetiva. E aí, eu acho que a gente, quando escolhe algumas dimensões para falar, quando a gente escolhe alguns exemplos, isso passa necessariamente pelo meu conjunto de teorias e pelo meu sistema teórico. Então, quando eu digo dialogar com a situação, né, quando você diz não há diferenças, não há confrontos, como é que a gente pode promover o diálogo com a situação? Eu não estou querendo dizer que é a promoção do diálogo com os alunos. É o diálogo com a situação. Então, o que é que eu posso fazer para promover nos alunos uma possibilidade de conversar sobre o que eu estou dizendo? Como é que eu posso promover nos alunos conversar? Eu não sei repetir o exemplo que você deu, que era belíssimo. A beleza de um algoritmo de programação. Por exemplo. Então, eu não sei dizer a beleza disso, mas o que eu estou tentando dizer é como é que eu posso, diante dos alunos não estarem enxergando essa beleza, como é que eu posso promover que eles prestem atenção nisso? Então, quando a professora Idália Chaves e o Donald Trump falam sobre o diálogo com a situação, o que eles querem dizer é você está vivendo uma situação em que você está percebendo que os alunos não estão motivados, que os alunos não estão inicialmente, como você disse, predispostos a dialogar com as diferenças e etc. Qual é o nosso papel como professor para promover essas discussões? Eu tenho utilizado algumas estratégias, sem dúvida nenhuma que eu acho que para a área de humanas é muito menos difícil. Agora, o que a gente tentou dizer, especialmente aqui, existem conhecimentos pedagógicos que servem para qualquer disciplina. Eu estava contando ali no intervalo, eu fui chamada pelos professores da Faculdade de Medicina da Unicamp para conversar com eles sobre o processo de aprendizagem e sobre a reflexividade. E alguns professores diziam, mas como é que eu faço? O aluno chega na minha aula e ele não sabe fazer uma anamnese. E ele não sabe dizer, ele fala assim, o paciente refere dor aqui. Ele tinha que saber o nome desse aqui. Né? Então, aí eu disse para eles, isso os alunos estão em que ano? No segundo ano? No segundo ano. Então eles aprenderam a fazer isso no primeiro? Não. Então você acha que ele devia saber isso no ensino médio? Então, o que eu estou tentando dizer é a aprendizagem da pedagógica, ela é fundamental para qualquer área de conhecimento. O que a gente está tentando chamar a atenção de vocês aqui é simplesmente a ideia de que é necessária uma convivência ética, né? Então, quando o aluno diz, eu só quero me dar bem, ou como dizia o Gerson, né? Quero levar vantagem em tudo, nós temos que trabalhar também no ensino superior, questões relacionadas à moralidade. Então, o que é que eu posso fazer, o que eu devo, o que eu não devo, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Então, existem situações de cotidiano que a gente olha e diz, nós temos que analisar a relação teoria e prática, sem considerar, professor, que a prática é apenas o seu mercado de trabalho, como o senhor disse. Mas a prática o que esse algoritmo lindo pode me ajudar na construção de um saber que é importante para realizar determinadas coisas. Eu falei que a ideia da prática do mercado de trabalho não é a minha.
É a deles. Claro, eu entendi. Agora, se os alunos chegam com determinadas concepções, cabe a nós alterarmos essas concepções. Nós temos que, isso a gente não faz num ato de simplesmente oferecer a informação. Isso tem que ser discutido. Então, qualquer um de nós aqui da área da psicologia sabe discutir o conceito de aprendizagem. Então, não adianta, a aprendizagem não é consequência da informação. A informação não gera aprendizagem. O governo gasta uma bufa tentando fazer com que as pessoas parem de fumar, botando fotografias de amputados, impotentes, não sei o que, na carteira de cigarro. Eu já vi gente chegar na padaria e falar, me dá uma Hollywood, mas eu quero a fotografia do amputado, que essa eu não tenho ainda. É o tipo da informação que ela é necessária, mas não é o suficiente para mudar. O que eu tenho defendido e vou continuar defendendo é que nós temos que oferecer situações de vivência para os nossos alunos trabalharem com as nossas concepções teóricas. Então, com esse algoritmo, tem que ser mostrando para eles não só do ponto de vista pragmático, mas que implicações isso tem na minha carreira artística. O que é que significa eu aprender a compreender esse conceito que eu estou dando? Então, a indissociação entre a teoria e a prática é muito mais no sentido de eu poder dizer para o aluno que essa minha ação prática tem uma concepção teórica por trás. É isso que é importante. Essa concepção teórica por trás quer dizer o quê? Eu tenho que apresentar para ele. Eu falo as três. A Marilde fala da gestão democrática, né? A ideia da mais-valia do outro, apesar de parecer um conceito que vem da economia, ela também vem dos dois autores fundamentais, um da psicologia, que é o Vygotsky, né, que ele fala da importância do outro, de que a gente se constitui na relação com o outro, e também do Bakhtin, que fala da alteridade. Então, eu torno, as minhas palavras são palavras alheias que eu tornei próprias. Um pouco nesse sentido, nessa relação. A formação para a gente ser gestor, a gente realmente não tem. O que eu tenho tentado fazer, não só com as experiências que eu tive como gestora, mas também na formação dos funcionários com quem eu trabalhei em cargos de gestão, é colocar essa discussão que eu fiz aqui na prática. Então, você quer fazer um trabalho bacanão, que todo mundo reconheça, o que é que nós estamos fazendo nessa direção? Vamos cuidar também da nossa dimensão pessoal. Vamos também cuidar para que o ar-condicionado, o aparelho do ar-condicionado não enlouqueça com o barulho que ele faz. Então, existem condições que a gente precisa trabalhar. Né? Eu, junto com uma ex-orientada minha de doutorado, nós vamos oferecer agora um curso para gestores de uma rede municipal, gestores de escolas, diretores, vice-diretores e coordenadores pedagógicos, discutindo isso num curso de um ano. Né? Então, na verdade, a gente fala aqui muito depressa, né? E algumas pessoas até comentaram que eu falo depressa demais, é o lado nordestino em ação, mas nós temos que considerar que tudo isso é passível de ser discutido letra a letra, palavra por palavra, né? Mas tem literatura para isso, se você quiser, você me escreve. Eu tenho muita coisa sobre gestão democrática, tem artigos, tem textos, tem material bem bacana, tá bom? E a ideia da Maria Angélica, cadê ela? Você falou como é que a gente pode formar professores em diferentes áreas, né? Eu acho que é essa a ideia. Eu já ofereci disciplinas pela Faculdade de Educação, dos diferentes cursos de licenciatura, oferecendo disciplinas de estágio. Como é que eu posso ser supervisora de estágio de aulas de geografia, de química, de física, de matemática, de letras, educação física, tudo na mesma classe, né? Essa é uma proposta que a gente fez na Faculdade de Educação. Porque existem questões que não passam pela discussão do conteúdo.
Então, eu não preciso entender de física, entender de matemática para ensinar a ser um bom professor de matemática. Quem tem que entender a matemática é ele. Eu tenho que trabalhar, são questões pedagógicas. Eu tenho que trabalhar dimensões sobre o que é ensinar e o que é aprender. Eu concordo com a Regina. Quando eu digo, hoje eu ensinei e ninguém aprendeu, parece que eu fechar minha loja e dizer, hoje eu vendi, mas ninguém comprou. Então, esse processo não funciona agora. A aprendizagem, sim, ela acontece sem um processo sistematizado de ensino. Eu posso olhar você fazendo alguma coisa e estar aprendendo. Olhar uma criatura que está na minha frente mexendo no caixa eletrônico e saber onde é que enfia o cartão. Né? E está ocorrendo um processo de aprendizagem, mas não tem ninguém fazendo um processo de ensino sistemático. A aprendizagem, portanto, pode acontecer sem o processo de ensino, mas o processo de ensino necessariamente tem que ter como consequência a aprendizagem. Então, é importante que a gente tenha clareza disso, e é isso que nós tentamos trabalhar com os nossos alunos. Quando a Patrícia pergunta o que é ensinar, a primeira pergunta que eu faço para os meus alunos é o que é aprender? Quando é que você diz que o seu aluno aprendeu? Que garantia você tem dessa aprendizagem? E como é que você avalia tudo isso? E como é que você mantém a motivação desse aluno para ficar na sua sala de aula? Como é que a gente escuta isso que o aluno está dizendo, de que não está nem aí com nada? Né? Isso nos cursos de licenciatura, não sei a realidade de vocês, mas para a gente da Unicamp, muitas vezes o aluno diz, vim fazer disciplina de licenciatura para melhorar meu CR. É um coeficiente de rendimento. Porque a gente só tira notão aqui. E aí o nosso papel é, temos que seduzir essa galera para a formação de professores. Né? E muitas vezes a gente consegue, né, Sueli? Dentro desse texto, eu tenho uma dúvida em relação a esse processo de ensinar a aprender. Né? Porque também eu tenho formação pedagógica, sou dentista, sou professora, mas eu questiono um pouco esse não tem como aprender, né, como ensinar sem que o outro aprenda. Não seria sem que o outro entenda. Porque eu acho que para aprender é um processo muito mais amplo. Você pode ensinar o aluno até entender, mas para ele aprender ele tem que fazer, ele tem que estudar, ele tem que executar. Eu acho que assim, eu questiono um pouco esse aprender no sentido de realmente, não, estou capacitado, aprendi. Eu acho que você faz uma pergunta super importante, que também demoraria um curso para a gente dar, a diferença entre aprendizagem, desempenho e comportamento. Né? Então, existem três coisas. O que a gente, na verdade, diz, estou avaliando a sua aprendizagem, nós não temos acesso à aprendizagem de ninguém. Na verdade, nós temos acesso à expressão dessa atividade, que é chamada de desempenho. Então, quando o Diego Hipólito foi na Olimpíada, sei lá de quando, fazer um salto lá no tablado e caiu sentado de bunda e o mundo inteiro viu, a gente olha e diz, o que aconteceu? Esse cara não sabia fazer isso? Ele não aprendeu? O que houve uma dimensão afetiva, inclusive pela pressão dele estar sendo visto pelo mundo inteiro, que ele não desempenhou bem. Então, eu posso ter um determinado comportamento, então isso é desempenho, tá? Eu só tenho acesso, eu só posso avaliar o desempenho dos meus alunos. Eu não posso avaliar a aprendizagem, porque a aprendizagem é um processo interno. Eu não tenho acesso a ela. Você nunca vai saber o que eu sei e o que eu não sei, a menos que eu demonstre para você em termos de desempenho. O comportamento, da mesma forma. Eu posso ter um comportamento, eu sinto muito estar comendo o tempo das meninas, mas uma vez eu participei de um evento, quando eu trabalhava numa prefeitura, e o secretário de saúde chegou para uma reunião de pais de 300 pessoas, ele disse, nós vamos fazer um trabalho sobre orientação sexual para os seus filhos. Primeira coisa, eu queria que vocês dissessem todos os nomes pelos quais vocês conhecem o aparelho genital masculino e feminino. Eu estou botando na luz. Então assim, eu escutei nomes que eu nunca tinha pensado, né? Eu com certeza eu aprendi esses nomes, mas só se for de jeito nenhum eu repito. Tem chance. Então, tem coisas que você nunca vai saber porque eu não tenho o comportamento para te demonstrar. Claro, então, é importante que a gente tenha a possibilidade de pensar que
Para que o processo de ensino ocorra no sentido do que a Patrícia trouxe aqui, do que é ensinar, nós precisamos considerar que as minhas estratégias têm que estar ajustadas àquele grupo, àqueles alunos, e ajustadas no sentido das necessidades que eles têm, as características desse grupo. Então, é completamente diferente eu dar aula de física, e eu já vi isso acontecendo, para os alunos de primeiro ano de um curso superior de física e para os alunos de primeiro ano de ensino fundamental de física. Eu posso estar trabalhando conceitos básicos, mas as minhas estratégias têm que ser diferentes, porque têm que ser ajustadas. Mas eu também tenho material bem bacana sobre isso. Se você quiser me escrever, eu te mando. Obrigada. Bom, eu acho que a Ana deu conta de bastante coisa aqui e vou falar uma coisa que sei que a gente não quer ouvir, né? Mas lecionar é muito trabalho. Aquela pergunta, você não trabalha, você só dá aula? E além de dar muito trabalho, porque de fato, por mais que a minha expectativa seja que os alunos estejam alinhados pelo saber, né, e que vai ser tudo muito linear, muito tranquilo, né, isso não acontece, isso não é a realidade. Então, assim, começando lá pelo Carlos Alberto, essa questão do utilitarismo pragmático, acho que está no imaginário dos alunos, e acho que a Ana colocou muito bem isso, aí que entra a questão do ensino, né? É a gente que tem que criar estratégias para provocar no aluno e tirá-lo deste lugar. Desse lugar mais cômodo, mais. Como é que só fala? Sair da zona de conforto. E a gente não pode esquecer, tem vários fatores. A Ana falou, dá para fazer um curso de carteólogos, mas tem vários fatores que são extremamente complexos quando a gente pensa no contexto da sala de aula e nos processos de ensino-aprendizagem. Dentre eles, eu queria destacar assim, que ensinar sempre foi complexo, e eu acho que ele tem se tornado cada vez mais complexo em função de todas as mudanças na sociedade que a gente vive hoje, econômica, social, política, cultural, enfim. Então, esse processo só traz mais complexidade, mais desafios para o contexto da sala de aula. E parte do comportamento do aluno na sala de aula traduz muito da cultura escolar que ele viveu, da qual a gente participa direto e indiretamente, porque passamos por esse processo de escolarização, nossos filhos, primos, sobrinhos, enfim. E nesse processo de escolarização, com algumas exceções de algumas escolas, mas a gente tem que admitir que boa parte desse comportamento do aluno foi aprendido no próprio contexto da escola. A gente não ensina só as boas coisas para os nossos alunos, a gente também ensina esse tipo de comportamento. Não de uma maneira explicitada e dita, mas nós ensinamos. Né? A gente somente para quem... Como é que você falou, gente? Somente para quem pede. A gente somente para quem pede. E se existe uma coisa que a escola faz, é pedir para os alunos criarem estratégias para se virarem naquele contexto, naquele universo, se dar bem. Então, aí que entra essa dimensão dos conhecimentos profissionais, de como que eu leio esses alunos, entendo e como é que eu posso mostrar a beleza de alguma coisa, que por mais que eles não enxerguem no primeiro momento, né, de uma fórmula, de um conceito, enfim. Então, esse movimento, aí entra a questão do profissional do ensino, por mais desafiador que seja, ele é um processo que cabe a nós. Não tem outra alternativa. Né? A gente não pode ficar na expectativa só do comportamento do aluno, mas se ensinar, né, conduzir ao outro no processo de apreender um determinado conhecimento, eu vou ter que criar e ir constituindo no meu repertório representacional como que eu posso ir, que estratégias mobilizam esse aluno. Eu me lembrei de uma coisa que eu acabei até de colocar na minha fala. A Fundação Carlos Chagas, esse ano foi a 7ª edição, tem premiado práticas de professores do ensino superior de curso de licenciatura, como uma maneira de valorizar quem ensina a ensinar. Porque, veja, Rubens Murilo Marques, já é difícil ensinar qualquer conteúdo, e não quero puxar certinho para o nosso lado, mas é mais difícil ainda ensinar o outro a ensinar, especialmente lá na educação básica.
Então a gente tem recebido nesses 7 anos de edição um número significativo, uma média de 100 trabalhos, 120 trabalhos por edição. E tem 2 premiados, até um prêmio, que eu acho que é um prêmio bem generoso, cada premiado recebe R$20 mil. Então, a gente tem hoje até, isso agora a gente está começando a pensar como um elemento de pesquisa mesmo, mas de qualquer maneira, esses trabalhos premiados, eles são publicados pela Fundação Carlos Chagas e textos FCC. E o que a gente tem constituído nesses 7 anos é um repertório de experiências e aprendizados. E parte dessas experiências, apesar de ser nas cursos de licenciaturas, boa parte deles se dá nas licenciaturas de Química, Física, Matemática, e tem experiências muito interessantes dos professores fazendo esse... Ou seja, é um professor lá de Química que não teve muita formação pedagógica, que está ensinando o aluno a ensinar Química. E tem movimentos, eu tentei agora puxar na minha memória, a gente lê tanto, mas tem trabalhos muito interessantes nessas áreas mais áridas e mais difíceis, ou seja, de estratégia. Eu lembro de uma professora de Química que me chamou bastante atenção para ensinar alguma coisa relacionada ao petróleo. Eu não lembro mais detalhes, mas se vocês entrarem no site da FCC, tem lá textos da FCC e tem os volumes dos trabalhos, que tem lá a descrição completa do trabalho, desde a justificativa de como foi feito, tem lá, a gente tem até imagens e fotos comprovando, né, aquela atividade. Então, assim, o que acho interessante dizer, tem muita gente buscando desenvolver práticas, a gente usa a palavra inovadora, apesar de ser uma palavra complicada, mas no sentido assim, né, de alguma coisa que não tem sido convencional. Eu busco estratégias para poder desempenhar da melhor maneira possível esse trabalho de ensinar e ensinar. E esse ano, a edição desse ano que me chamou a atenção, quando a gente fala dessa questão da representando a Maria Angélica e a Marilson, que me chamou a atenção, assim, que teve 5 premiados, teve premiados e menção honrosa. Entre premiados e menção honrosa, 5 trabalhos. De que, pelo menos, acho que 4 trabalhos dos 5, a iniciativa do professor de desenvolver aquela prática veio do grupo de pesquisa que ele faz parte. É um grupo de pesquisa se debruçando para estudar questões relacionadas à prática, e a partir desse incentivo e da mediação com esse grupo, esse professor foi desenvolvendo uma prática e foi aprimorando. Então, eu não tenho dúvidas, eu tenho cada vez mais convencida de que criar contextos colaborativos é uma das saídas que eu vejo bastante potencial. Especialmente, Maria Angélica, quando você disse de ir lá com aquele grupo. Porque aqui, é claro que aqui é um momento que a gente discute, mas a gente não consegue ir no miúdo da coisa. Tem um limite aqui. Então, acho que quando as pessoas se reúnem em grupos menores e trocam experiências e possam relatar e ir lá, desenvolve, traz para analisar no grupo, esse é um movimento que eu acho que ele é bastante promissor. Do ponto de vista de a gente ir, no caso do Schumann, seria um caso de ensino, ou seja, o que aconteceu com o colega e como ele descreve e relata a ação dele, reflete sobre aquela ação, que tem a reflexão de quem viveu, e quando ele coloca no grupo, serão os outros que vão olhar. O quente pode ser frio, né? Vou olhar de outros lugares, de outros referenciais, a partir das experiências de cada um. Então, eu acho que são caminhos bem interessantes. Então, a gente vai constituindo, que eu acho que é importante, falta no ensino, que supera essa questão do isolamento profissional, não só nós discutirmos sobre aquilo que fazemos, aquilo que temos dificuldade de fazer, quando a gente não consegue mobilizar o aluno, que ele saia daquela perspectiva e venha para outra, não só falar, mas que a gente também escreva, né, e faça um exercício reflexivo sobre isso, e trazendo a partir de uma fundamentação teórica que nos ajude a pensar. Então, assim, eu acho que isso tem muito potencial. A gente precisa ir criando esse material, porque ele é um material muito rico. São as nossas... Eu tenho certeza que tem gente aqui que desenvolveu já no semestre estratégias que deram bons resultados. Pode ser que não tenha atingido 100% dos alunos, mas enfim. E às vezes essa estratégia fica para você, né? Quando fica para você, morre com você, né? Então, compartilhar, escrever, melhorar é um movimento importante, que infelizmente não está mais, como a Regina colocou, da gente usar
né, aquelas fichinhas amarelas que você vai repetindo. E os nossos alunos mudaram, a sociedade mudou. E só para pensar, eu fico com uma dificuldade de pensar em como estará a universidade daqui a 10 anos. Com todas as mudanças que têm acontecido no mundo, a produção de conhecimento tecnológico, eu fico me perguntando o que nós estamos fazendo para tentar, sabe, lidar com essas mudanças. Eu não consigo ainda vislumbrar como estará a universidade daqui a 10 anos, como será a sala de aula na universidade daqui a 10 anos, como será esse processo de ensino-aprendizagem. A gente vive um mundo de muitas incertezas, inclusive no contexto do ensino. Eu só queria completar uma dimensão, quando a Patrícia fala que é muito difícil, que ensinar é um processo muito complexo, que existem pesquisas que mostram que um novo conhecimento que é produzido, por exemplo, na área de medicina, demora no máximo 5, 10 anos para entrar no consultório do meu médico que vai examinar o meu peito para saber o que está acontecendo com a bolinha. E em relação à educação, demora 50. Gente, há quanto tempo, se eu olhar o que o Chon disse em 1983, faz muito tempo que ele falou isso, certo? Quanto que nós alteramos na nossa prática pedagógica? Então a gente diz, nós estamos no século XXI, vivendo ainda do jeito de ensinar do século XIX. Acho que me senti contemplada na resposta das minhas amigas aqui de mesa, né? Eu acho que a única coisa que eu queria falar um pouco para o Carlão, que fez parte também da minha experiência docente, eu convivi muito quando eu cheguei aqui em Bauru com uma professora de educação especial. E ela dizia assim para mim, Regina, toda prática tem uma teoria, né? Ainda que seja a teoria subjetiva particular. Então, quando a gente chega lá e você vai discutir um conceito, você vai falar sobre determinada prática, o seu aluno tem uma teoria acerca daquilo. Quer dizer, o que a gente precisa fazer é um caminho, né, desta teoria subjetiva particular para esta teoria específica, no nosso caso, da psicologia. Mas tem outro jeito, eu acho que essa é uma tarefa árdua também. Porque a gente vai dizer para eles, tem a sua teoria particular, essa é ruim, é errado. Não, é a sua teoria particular. Assim como tem uma leitura religiosa, então o que nós vamos apresentar para vocês é uma forma, é uma possibilidade, baseado nesses autores, de teorizar acerca desse fenômeno. Né? Então, eu usava isso muito na minha prática e eu acho que foi muito bom. Né? Então, às vezes a gente parte do princípio, quando a gente chega, que as pessoas não sabem nada acerca daquilo que a gente vai estar lá no nosso plano de curso. Né? E aí, quando a gente começa a perguntar sobre as suas teorias particulares, muitas vezes elas estão muito mais próximas daquilo que a gente vai ministrar do que, de fato, a gente imagina, né? Porque a gente acha que eles são um papel enorme. Eu quero dar outro palpite. Até porque eu estudo isso, né? A discussão da reflexividade, ela discute a dissociação entre a teoria e a prática, e eu acho que é fundamental a gente diferenciar teoria do sistema teórico. Eu tenho determinadas teorias, no caso que a Regina falou, que são teorias que podem estar baseadas simplesmente em questões intuitivas. Então, minha mãe, nordestina, passou a vida inteira dizendo para a gente não tomar banho depois do almoço no jantar, porque morria. E eu seguia isso bem bonitinho, até que eu comecei a namorar um moço que tomava banho depois do almoço no jantar e nunca morreu. Eu fui botar essa teoria em xeque. Mas eu não fui pulei numa piscina, você vai, molha o pulso, molha a nuca para saber o que vai dar. E essa é uma teoria que o Beto estudou muito bem, a história do sistema de crenças. O sistema teórico, ele é um sistema organizado de uma determinada referência. Então tem o sistema teórico, estou falando da psicologia, piagetiano, vygotskiano, behaviorista, tá certo? Então, nessa altura do campeonato da minha vida, que eu tenho 37 anos de formada, as minhas teorias já estão baseadas no sistema de crenças, porque quando eu vou fazer uma discussão sobre o processo de ensinar e de aprender, a
Ao invés de eu pensar que eu tinha que ter aquela resposta, a primeira coisa que eu penso é qual é o referencial teórico que eu utilizo para responder a isso. E faz muita diferença quando eu ia para a escola e achava que eu tinha que ter um baúzinho cheio de boas estratégias para dar para os professores. Mas não, nós podemos construir uma resposta a partir de um determinado sistema teórico. Então, quando a gente fala a indissociação entre a teoria e a prática, nós também estamos falando dessas dimensões teóricas que são baseadas no cotidiano. Bom, nós temos agora mais 4 inscritos e aí a gente vai encerrar. As professoras ficarão por aqui com a gente, enfim, a professora Patrícia que retornará, portanto, se alguém quer conversar com ela, aproveite esse momento que ela fica aqui para o almoço, ela ficará um tempinho ainda depois. Então nós temos as perguntas da Silvia, da Hilda, da Mariângela e da Beatriz. Ok. Ok, então nós temos as perguntas da Silvia, da Hilda e da Mariângela, e aí a gente encerra então essa nossa atividade, ok? Muito obrigada por possibilitar de ver desta fonte, né? Agradeço muitíssimo, mas eu vou escolher algumas perguntas, algumas são diferentes, mas também não quero prejudicar os outros colegas, então qualquer coisa eu posso conversar com a professora Ana, mas a minha grande inspiração na fala da professora Ana foi que eu, primeiro, meu nome é Silvia, sou vice-coordenadora do curso de Ciências Biológicas, de Biociências, e sou coordenadora do SENEC local. Não, de Botucatu. E, então, as avaliadoras externas do nosso curso, nossos alunos não obtiveram nota ideal e o Conselho Estadual de Educação mandou 2 avaliadoras, né? E elas detectaram um ponto que vocês falaram bastante, vocês, na verdade, colocando a questão afetiva como um ponto muito importante, e que os alunos acabaram manifestando um pouco, né? Uma certa infelicidade, vamos dizer assim. Uma certa infelicidade. No sentido... Eles são infelizes, é isso? Pelo menos as avaliadoras perceberam um pouco um descontentamento. Na verdade, as professoras, as avaliadoras estiveram lá dizendo que nas universidades de origem, eles até utilizam índice de felicidade, entre aspas, no sentido de que ao aluno tendo experimentado o bem-estar, eles rendem melhor, eles se motivam mais, né? Então, esse indicador era importante, que era para a gente, como coordenador, nos preocuparmos. Aí o espaço da biblioteca nossa, um pessoal muito bacana, reorganizou completamente o espaço, porque mudou completamente, como a professora Patrícia disse, no acesso aos periódicos, aos livros. Todo mundo tem os seus livros no tablet, nos celulares, né? Então o espaço físico da biblioteca foi modificado e elas nos deram uma baita lição da importância que é o acolhimento. Então, dentro dessa sua prática do autocontato, eu imaginei que talvez agora que nós vamos receber os ingressantes, né, se não seria, o que a senhora acha de utilizarmos essa técnica, esse procedimento, para poder escutar melhor as angústias, talvez, desse aluno que está chegando de um sistema de ensino para o outro. A Unesp está com 50% de alunos ingressantes agora, cotistas em 2018, em toda a universidade. E estamos, então, também recebendo alunos cujo contexto de origem social, né? Alguns chegam com vulnerabilidade, e a gente está um pouco preocupado, né? Porque os alunos reclamantes são os alunos do primeiro ano, né? Os alunos do primeiro e segundo ano. O que a senhora, por exemplo, acha de usar esse recurso para podermos acolher melhor, pensando que é muito importante essa prática reflexiva sobre como melhor acolhê-los para que eles possam se sentir acolhidos como universitários. Então, o primeiro dia de aula, a Alessandra, ela sempre nos chama a atenção o quanto é importante o primeiro dia de aula. E me parece que o dia de recepção dos calouros, eu acho que é o primeiro dia de aula deles, não é a sala de aula, por exemplo, para se então, talvez
entender, a neurociência não aparece como um elemento, né? A neurociência. Que eu ministro a disciplina de neurociência. E tudo que vocês falam tem tudo a ver com percepção, cognição, né? E depois produzir uma compreensão e depois uma intensidade que se manifesta na forma de desempenho. Eu fiquei chocada quando vocês disseram que a gente, né, a professora Ana Maria disse que a gente não avalia o conhecimento do aluno aprendizagem, mas avalia o desempenho. Fiquei muito frustrada. Então, a gente elaborou prova inteira. Então, eu estou achando que estava avaliando a aprendizagem, né? Não sei se a gente tem que mudar o vocabulário, se a gente precisa repensar tudo isso, mas, por outro lado, eu percebo que vocês têm razão, né? Então, quando eu dou uma prova teórica, ele manifesta um conhecimento. Quando eu vejo ele na prática, por exemplo, no campo, aquele aluno não foi bem, ele apresenta um desempenho que você se surpreende com a participação dele, com o interesse dele. Então, a gente mobiliza outro nível de atenção no cérebro dele, né? Então, eu acho que o que está faltando também um pouco, na minha opinião, é uma discussão sobre como o cérebro produz memória, né? Se quiser dar um uso para mim. Não tenho essa perícia, mas eu acho que falta esse entendimento que a própria memória afetiva ela é fundamental. O cérebro ele tem os dois lados, esquerdo e direito, quanto, né, a senhora disse assim, quanto ser artesanal, ser artesão, ser artista, é o ato de ensinar, também faz sentido. Então, eu queria que comentasse um pouco mais sobre ele, se a recepção aos cálculos ajuda, e a neurociência não aparece, para a gente completar, fechar tudo isso, talvez. Eu sinto essa necessidade. Bom dia a todos. Maria Ângela, da Unesp, do campus de Ilha Solteira. A minha questão, a professora Ana Maria, eu não combinei com o Carlão, mas eu tenho uma questão com relação, sendo então do SENEP local, nossa preocupação é com formação de professores, não sendo professor formado, né, nessa área, mas uma preocupação de uma evolução constante, um autoconhecimento, juntar em grupos para discutir questões norteado e estimulado pelo que o SENEP tem nos trazido. Então, eu sou uma pessoa que percebo a minha evolução, a minha prática, à medida que eu me aproximei. Então, a minha questão é como instigar os colegas que apontam os problemas em sala de aula focados essencialmente nos alunos, para que busquem seu aprimoramento, para que busquem esses professores. Então, por exemplo, quando nós realizamos algumas atividades, os próprios colegas dizem, bem que fulano podia estar aqui, e esse tal fulano nunca aparece, porque ele está focado que o problema, que se existe, porque ele também não sabe dizer, ele nem se assusta com ter 10% de aprovados, ele não se assusta, nada, só que é difícil mesmo. Curso de física é difícil, imagina, quem é que vai sair daqui? Então ele não está sensibilizado a números, ele não está sensibilizado ao outro. Então a minha questão é como instigar para sentir essa evolução que eu particularmente percebo, né? Para a professora Patrícia, eu não sei se eu compreendi corretamente, mas eu tenho uma maneira de entender essa relação. Quando o aluno faz uma pergunta, eu assim, estou convencida que eu respondo. Eu respondo com outras palavras, vou buscar um exemplo, mas como eu estou partindo do meu raciocínio, eu não estou dando uma nova forma de apresentar a resposta. Na verdade, eu mudei as palavras. Mudei. Então, eu faço um exercício com eles que é o seguinte, olha, se você me diz aonde você está, eu consigo dizer para você como você sai daí e vai até outro lugar. Então, se eu fosse explicar para uma pessoa que está no telefone como chega no centro de Bauru e ela me diz, estou em São Paulo, eu vou fazer um caminho.
Se ela está aqui na primeira guarita ou na segunda, vou dizer outro caminho. Se ela está no... Perfeito. Aí o diálogo se estabelece. Então, muitas vezes eu viro na sala de aula e falo assim, olha, pessoal, não escutem o que eu vou explicar para essa menina. Eu vou explicar para ela. Óbvio que vocês vão escutar, mas eu estou falando para ela porque eu percebi um gap naquilo que ela falou. E eu valorizo que o aluno fale. Então, na verdade, você citou uma referência, que é do Wilson, Schumann e Richard, sobre essa questão, e eu acredito, né, piamente de que eu dou indícios, mas quando eu reapresento, eu não trago um novo raciocínio, eu trago simplesmente novas palavras e falo 3, 4 vezes, eu não estou me negando. Então eu valorizo muito que eles se busquem. Se você não conseguiu entender o que eu acabei de dizer, pergunta para o seu colega que acabou de dizer que entendeu. Porque esse colega vai traduzir de uma forma diferente do que aquela que eu vou usar. Então eu uso muito o apoio dos colegas entre os colegas. Eu pontuo que eles se procurem, né? E em último, mais uma questão para a Regina, que é assim, as nossas limitações em relação às turmas grandes. Eu acredito que, como eu tenho observado muito os alunos, é uma disciplina, então é pontual, né? Eu apareço e desapareço na vida deles, né? Mas eu percebo que relações se estabelecem. Às vezes se reprovam amor e ódio, né? Mas eu sinto, eu tenho necessidade de me fazer presente na vida deles. E quando eu brigo, porque eles não estão indo numa monitoria, etc., eu acabo com eles, porque é dinheiro público que está sendo oferecido e vocês não estão indo, etc. Eu falo, vocês desculpem, hoje eu exagerei. O próprio aluno fala assim, quisera que todos os outros professores brigassem com a educação que a senhora briga. Eu fico chocada com aquilo, porque vem até no que a Silvia está dizendo, atrocidades estão acontecendo dentro de sala de aula. Aí a gente avalia, aplica questionários de avaliação que estão deixando a desejar. Então, em nome de um centro, de uma RADES, de uma rede de apoio, nós precisamos discutir urgentemente como trazer os nossos colegas, como sermos, como a colega que atrás falou, sermos convidados. Nós temos que ser convidados para participar. Não é nós batendo na porta para ver se não precisa de ajuda aí. Que cada um olhe para si, para a sua autoformação, para a gente diminuir o gap que a senhora falou, que eu acredito, que é essa distância. Nós estamos ainda com giz branco e lousa escura, monocromático ainda, né? Então, na verdade, é isso. É uma discussão que eu acho que é pertinente para o evento que a gente está, né? Que a gente se auto-olhe, mas que olhem para os lados, para os nossos pares. Nós precisamos fazer uma brigada, né? Como se fosse assim. Obrigada. Bom, foram duas. A Ilda assistiu. Dado o adiantado da hora e da fome, né? Silvia, eu acho que você faz uma questão, né, sobre a infelicidade dos alunos e tal, que tem sido meu objeto de preocupação, acho que pelo menos nos últimos 10 anos. Tem um livro de um autor chamado Smithers, S-M-Y, tem coisinha. Importante, apesar de ser dos anos 60 ou 70, é muito interessante o que ele fala no sentido da gente encantar os alunos, né? Eu acho que essa discussão, sem dúvida, vale bastante para estudantes de escola básica, mas também para a nossa universidade, né? E eu trabalhei especialmente nesses 2 últimos semestres com os alunos de outra turma, que a gente dá a disciplina Psicologia e Educação, fazendo a seguinte pergunta: como é que a escola pode encantar os professores?
que é que falta, né, para a escola encantar os professores? Eu falei para vocês que por conta dessa disciplina, da IP 107, eu acabei prestando concurso particular e fui aprovada com nota máxima por todos os professores em todos os quesitos, mimimi. Aí recebo uma carta da reitoria dizendo: desculpa, foi engano, nós não temos dinheiro para pagar a sua promoção. Então, se o meu salário fosse dobrar, eu até podia entender. Isso causou em mim um desencantamento tremendo, porque para prestar um concurso de titular, a gente tem que estudar muito. Eu fui para Portugal conversar com a professora Idália sobre a aula que eu tive que dar, que a gente não chama aula mais no concurso para titular, chama prova de erudição, né? E eu fui conversar com ela, apresentei o que eu estava pensando, o que ela achava, porque ela é uma sumidade na reflexividade. E aí chega a reitoria e fala: olha, nós não vamos mais brincar disso. Então, eu tive um processo de desencantamento que estou retomando agora, inclusive com a parceria da Sueli e da Patrícia do Beto, de vamos então inventar novas coisas. Saiu a homologação do concurso agora em outubro, um salário muito mais alto do que eu tinha, né? Aumentou R$1.100 no meu salário. Então acho que nós precisamos pensar nisso com muito cuidado. Não no sentido de que a gente não esteja cuidando, mas dando a atenção necessária. Agora, eu acho que a ideia do autorretrato é uma ideia que, como eu disse, não necessariamente vai funcionar bem para todo mundo, porque eu acho que as pessoas que vão conduzir essa discussão têm que ter uma formação, não precisa ser em psicologia, mas uma formação numa escuta sensível, de saber ouvir o que as pessoas dizem. Por exemplo, esse meu grupo aqui da IP 521, que eu contei desse semestre agora, a gente fez uma discussão sobre a formação inicial no curso de pedagogia e eles disseram, sempre os professores chegam e dizem: o que você fez pedagogia? Eu fiz pedagogia porque minha mãe é pedagoga, meu pai é pedagoga, minha tia, minha avó, professora, e desde criança eu gosto de ensinar as bonecas, os cachorros. Mas a gente fez uma discussão aprofundada sobre isso, dizendo, inclusive, que é muito complicado a gente fazer essa escolha aos 17 anos, né? Para poder escolher o que é que você vai fazer na sua vida. Então, acho que tem que passar, a Sueli é a pessoa mais indicada, porque ela estuda sobre o estudante universitário, né? E essa dimensão sobre a escolha profissional. E eu acho que a gente precisa cuidar dos alunos para que eles compreendam esse lugar que eles estão. Quando eu dei aula no primeiro ano, eu dizia: gente, vocês sabem onde é o bandejão? Vocês sabem como vai para a biblioteca? O que você tem que fazer quando chega na biblioteca? Além de você falar bom dia, boa tarde, boa noite, professor, o que mais? Por onde você começa a procurar? Isso é coisa que eles não aprenderam isso no ensino médio também. É igual a história da anamnese. A gente tem que fazer. Então, existe lá na Unicamp já há bastante tempo uma disciplina que é oferecida para quem quer cursar, né? Não é para obrigatório, mas para quem quer cursar, para aprender a se virar dentro da universidade. Então, acho que a gente precisa cuidar disso, mas a Sueli sabe, de fato, de colocar tudo isso. Falando para Maria Ângela, acho que você fala de uma dimensão que passa muito pela questão que a Silvia colocou depois do encantamento. Nós temos, Maria Ângela, professores que são nossos colegas, queridos, amados, idolatrados, salve, salve, que a gente sabe que eles não querem alterar a maneira de ensinar, né? Então, o fato dele aprovar só 10% da turma, isso significa que ele é um ótimo professor, todo mundo tem medo dele, papapá. Você lembra que quando eu comecei a discutir os princípios da reflexividade, eu falei da auto-implicação. Ninguém aprende no lugar de ninguém, que é uma fala da professora Idália. Então, nós precisamos seduzir esse cara para vir assistir e ouvir essas coisas, não porque ele está ultrapassado, porque ele está lá ainda numa escola monocromática, como você falou, mas eu acho que nós temos, da mesma maneira que desafiamos os nossos alunos a mudar o jeito de pensar, nós temos que, de alguma maneira, a coordenação de curso tem que pensar numa forma de seduzir essas pessoas para ouvir novas práticas. Então, não é fácil mudar
forma de trabalhar, de ninguém. Eu fiz um projeto numa escola, que essa inclusive foi a minha livre docência, em que eu discutia com os professores durante 6 anos, semanalmente, questões relacionadas a isso, sobre o processo de ensinar, aprender, motivação e tal. Só no final do 2º ano letivo é que a gente conseguiu mudar os paradigmas do professor. Então não adianta eu querer falar isso que você está fazendo não é legal, porque você tem que mudar o seu jeito de avaliar ou de trabalhar, se ele não está convencido. Então, para que eu mude as crenças do professor, eu preciso trabalhar no paradigma que fundamenta isso, né, fundamentalmente. Então, assim, não dá para a gente pensar numa situação em que eu posso até tentar seduzir o meu colega para isso. Mas ele só vai se ele quiser. E eu acredito profundamente na capacidade que nós temos de transformar as pessoas. Senão eu já tinha jogado minha toalha, eu já tinha ido fazer outra coisa. Mas a gente só transforma quem quer. Né? Então, essa é uma dimensão importante da gente pensar. Só que, como é que a gente faz? Vamos bater na porta? Acho que foi você que disse. Vamos bater na porta? Vamos bater. Então vamos lá. Olha, vai acontecer uma coisa super legal, você precisa assistir. Eu acho que a gente precisa aprender outras formas de convencimento, outras estratégias de sedução, né? Não adianta dizer de coisas que você não faz, mas você pode contribuir com as coisas que você faz. É um outro jeito de dizer? Ana, eu costumo convidá-los que, olha, olhar sobre essa prática e pegar um paper. Só para terminar, eu fiz uma estratégia com os meus alunos sobre essa coisa de como é que a gente chega num determinado resultado. Eu fiz uma atividade em sala de aula que eles precisavam planejar uma viagem para um lugar que eles não sabiam para onde eles iam, para passar um tempo que eles não sabiam quanto era, e eles só podiam levar coisas que coubessem numa caixinha, num baúzinho. Então, primeiro individualmente, depois em grupo e depois na classe. Então, assim, foi muito engraçado. Eles disseram coisas que nem sei se eu devo repetir aqui, mas divertidas. Qual era o meu objetivo, além de ser uma coisa animada, divertida, encantadora? Para mostrar para eles que eu só posso planejar uma ação pedagógica se eu souber a quem se destina, se eu souber que instrumentos eu tenho que levar para fazer essa viagem. Então, assim, eu preciso ter clareza de quem são os meus alunos, que contexto eles vivem, todas essas dimensões que a Patrícia levantou. Porque senão fica essa viagem maluca. Né? Tinha gente que falou que levaria muita maconha só dentro do baú. E outros objetos eróticos também, alguns levariam. Eu só vou levar só o cartão de crédito. Vou levar um absorvente. E outras coisas. Então, é importante que a gente tenha clareza de que viagem é essa que nós vamos, para a gente poder planejar que instrumentos eu vou levar para essa viagem. Bom, Silvia, a questão da neurociência, eu não sei se você saber responder integralmente para você essa questão. Eu não tenho dúvida das contribuições da neurociência, mas eu ainda acho que a neurociência e a psicologia da educação, ou a parte ainda tem conversado um pouco. Né? Eu acho que não vou falar como hipótese, porque assim, eu não tenho dado para te dizer com certeza, mas pelo que eu tenho visto, a gente tem conversado um pouco. Mais para resolver curiosidades do que estudar para Então, eu acho que esse é um movimento, você chama atenção para um aspecto importante, eu acho que é um movimento necessário. Esse diálogo com a neurociência, né, com as questões pedagógicas. Eu vejo muito mais o pessoal da área de educação especial fazendo esse diálogo com a neurociência, tentando atender, né, as especificidades de algumas deficiências, mas muito menos pensando as questões pedagógicas de modo geral. Eu não sei dizer para você por quê. A gente poderia levantar várias hipóteses aqui. Mas eu acho que você levanta, né, um movimento que a gente precisa fazer de fato. Eu também vejo esse movimento maior para o pessoal da educação infantil, mais recentemente. Né? Tem até aquele documentário, Começar da Vida, Começo da Vida, né? Isso, né? Ele trabalha com bebês, esse primeiro
que está no contexto da creche e da pré-escola, eu acho que isso tem se colocado um pouco mais, porque quando a gente vai pensando mais a criança maior e o adolescente e o adulto. Eu acho que uma outra que a gente estuda muito pouco ainda e discute pouco também é a aprendizagem do adulto, porque o jovem que está na universidade, ele é um adulto já, né? Ele pode estar acabando, como que ele aprende, né? A gente também, eu acho que a gente ainda tem que discutir mais e estudar mais essas questões. Maria Ângela, talvez eu não tenha me feito clara quando eu apresentei, não é, você fala assim que, não é que você tem clareza que você não faz um novo raciocínio. Eu acho que a ideia não é realmente você fazer um novo raciocínio, mas é você buscar analogias, metáforas, exemplos, e também acho que não é só mudar as palavras, mas você busca uma lógica diferente para explicar a mesma coisa. Ou seja, eu expliquei desse jeito, ele não entendeu. Então, se eu tenho um exemplo, uma metáfora, uma analogia que eu possa fazer que ilustre melhor esse entendimento do aluno. Ou se eu estou falando um conceito muito abstrato, como é que eu posso trazer uma situação mais concreta, um exemplo, para que ele possa perceber? Eu acho que é esse o movimento que o professor, que tem bom domínio do conteúdo, é capaz de fazer. De buscar alternativa. Você entende, você tem uma lógica do conteúdo construída cognitivamente, você consegue chegar ao mesmo objetivo com caminhos diferentes. Né? E acho que é isso que o aluno precisa, né? É que ele tenha a possibilidade de chegar ao mesmo objetivo utilizando perspectivas e caminhos diferentes. Só uma coisa, eu fiz uma vez uma atividade no curso de formação de professores, que era como é que você pode ensinar outra pessoa a jogar xadrez. Então, quem topava ensinar um colega a jogar xadrez? Então, ficava todo mundo assistindo e ele com o colega. Foram várias estratégias diferentes no mesmo jogo. Né? Eu acho que é um pouco essa ideia. Eu acho que na docência, uma coisa que a gente sabe também fazer pouco, algumas pessoas, eu acho que a gente sabe perguntar pouco para o aluno. Quando o aluno traz uma dúvida, a nossa tendência sempre é responder. E eu acho que um exercício sempre muito interessante, que a gente quer que o aluno pense, né, é saber devolver a pergunta, fazê-lo pensar, que é também uma estratégia. Né? Então, como que eu também, até como é que eu faço uma pergunta para ajudar o aluno a dizer onde ele está. Às vezes o aluno não consegue, ele também não sabe dizer onde ele está. E é muito mais fácil quando a pessoa diz onde ela está para você. Mas às vezes ele não sabe. Então, que tipo de pergunta eu também posso fazer para ajudar o aluno a identificar onde ele está? Então, acho que são um conjunto de estratégias, de ações do professor, na qual a gente desenvolve, a gente vai desenvolvendo essas habilidades no nosso desenvolvimento profissional. Né? Então, à medida que a gente aprende, discute, vai criando, a gente vai desenvolvendo, né? Isso vai ter uma implicação no nosso desenvolvimento profissional. Tem uma tese de doutorado de um autor chamado Francis Nery de Souza, que ele defendeu em Aveiro. Ele fala sobre o processo de ensino de química. E ele mostra que, sabe quantas perguntas o professor faz em sala de aula? Ele diz que o professor faz 2 perguntas a cada 5 minutos. E quantas perguntas os alunos fazem? 2 perguntas por semana. Então, nós temos que ensinar esses alunos a fazer perguntas também. Eu acho que para terminar, o que eu entendo é que para esse caminho com os nossos estudantes, com os nossos colegas, é a gente entender que a aprendizagem é coletiva. Né? Usando um ditado bem popular, eu me vejo a gente no contexto da universidade que é muito contra a maré, né? Porque nós estamos num mundo que está fomentando o individualismo, né? Está nos constituindo, quer dizer, vendendo uma teoria particular que nós nos constituímos indivíduos independentes do outro. Então, assim, eu acho que muitas pessoas já me responderam nos convites do SENEP, assim, eu não vou perder tempo conversando com os outros sobre a prática, né? Porque eu sei,
eu faço por mim mesmo, eu já aprendi. Então, eu acho que a hora que a gente conseguir bater na porta e mostrar para os nossos professores que a aprendizagem se dá na interação com o outro, no coletivo, talvez a gente consiga ter mais pessoas preocupadas na sua constituição enquanto docente do ensino superior. Eu gostaria de, ao encerrar essa sessão, agradecer imensamente a Patrícia, a Ana e a Regina por tudo que elas trouxeram para a gente. Gostaria de agradecer também imensamente a vocês pelas perguntas e pela paciência de terem ficado até o final. Peço desculpas em nome da organização por a gente ter avançado a hora, mas eu acho que é um atraso que vale a pena, que é gostoso da gente ficar um pouco mais. Então, muito obrigado a todos e a gente está sendo servido um brunch aqui no saguão aqui do prédio, ok? Obrigado a todos.